Bom, pessoal, e o gráfico da função quadrática? Como é que a gente vai fazer? Ó, já vou adiantar para vocês que o gráfico da função quadrática ela tem a forma de uma parábola. O que é uma parábola, professor? Vamos acompanhar aí, olha. Eu peguei aqui o primeiro exemplo, o vertedouro de uma usina hidrelétrica, tá? Olha como sai aqui a água, olha. Olha como é o formato da saída da água no vertedouro, olha. Isso aqui é uma parábola. Outro exemplo aqui numa arquitetura, olha, construção de uma ponte, olha, uma parábola. Outro exemplo aqui, olha, uma igreja, arquitetura também, né? Então tem vários exemplos de parábolas aí no nosso cotidiano, tá bom? E aqui tem no esporte, né? Um jogador chutando, faz uma parábola. Aqui está dando uma bicicleta, ó, a bola vai caindo em forma de parábola, tá? Aqui uma cesta, ó, que foi o nosso primeiro exemplo lá no comecinho da aula também em forma de parábola. E outros exemplos aqui, tá bom? A gente utiliza muito parábola na física, né? No estudo do disparo de projéteis. Tem muito isso lá na física, vocês vão estudar, tá? Então, quais são os elementos do gráfico da parábola? Vamos estudar aqui, olha. A gente tem uma função quadrática, né? ax quadrado mais bx mais c. Óbvio, é isso aqui que a gente está estudando, a função quadrática. E aqui eu tenho uma parábola. Então, vamos ver aqui os elementos, tá? O que, que eu tenho aqui? Bom, o ponto mais baixo aqui, eu tenho o vértice, tá? O vértice, olha, bem aqui, olha, eu tenho coordenadas, eu vou chamar de x do vértice e vou chamar de y do vértice. Então, esse cara bem aqui é o x do vértice, tá bom? E o y do vértice seria esse cara bem aqui, olha. Esse cara bem aqui seria o y do vértice, tá? Então, o vértice é um ponto importantíssimo da parábola. Sem ele, eu não consigo construir a parábola. Legal. E quem é esse x1 e esse x2? Pessoal, o x1 e o x2, que são esses pontos onde a parábola corta o eixo do x, são exatamente as raízes da equação do segundo grau, tá? Então, por quê? Porque quando ele corta bem aqui no x, quanto é que vale o y? Em cima do x, o y vale zero. Significa o quê? Significa que f de x é igual a zero, tanto nesse ponto aqui x2 como nesse ponto x1. E isso aqui é justamente são as raízes, né? Então, se eu pegar ax² mais bx mais c igual a zero, eu vou achar aqui raízes x1 e x2. Se eu achar essas raízes, são exatamente esses dois caras bem aqui, certo? Cara, e o C? Tá vendo o C bem aqui? Por que que esse cara é o C? Ele é o termo independente. Bom, pessoal, nesse ponto bem aqui é muito fácil. Em cima do eixo Y, eu sei... O que que eu sei em cima do eixo Y? Eu sei que o meu x é igual a zero. Qualquer x que eu pegue aqui em cima do eixo Y, ele vale zero. Então, por que que vai dar C o f de x? Vamos lá. Então, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar agora o f de zero, porque eu sei que está em cima do eixo y. É onde a parábola corta o eixo y. Então, quando eu pegar o f de zero, vai ficar a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. E aí, o que, que eu tenho aí? Eu tenho que a vezes zero ao quadrado vai dar zero, né? B vezes zero também vai dar zero. Então, vai me sobrar só o C, tá? É por isso que eu tenho aqui, olha, o C é o ponto onde a parábola corta o eixo do y. Isso já é uma facilidade muito grande para a gente construir a parábola, tá bom? Então, para a gente construir uma parábola, precisa do quê? Precisa do C, eu preciso das raízes e preciso do vértice. Bom, as raízes a gente já sabe encontrar. O vértice a gente ainda não sabe encontrar. Como é que a gente vai encontrar o vértice? Fica a pergunta. Bom, se vocês olharem aqui, né, vocês vão ver que ainda tem uma situação aqui, né? Isso aqui é o eixo de simetria. O que que significa isso? Significa que esse x do vértice ele está exatamente no meio do x1 com o x2. Ele está exatamente no meio das raízes. Então, esse x do vértice ele está no meio das raízes. Está bem no meio. Significa o que também? Significa que o meu x do vértice ele vai ser o x1 mais o x2 dividido por 2. Legal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui... Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui o 4. Se o x1 fosse 4 e o x2 fosse 8.
Quem seria o meu x do vértice? Um exemplo, tá? O x1 é 4, o x2 é 8. Quem seria o x do vértice? Quem é que está no meio do 4 e do 8? Seria o 6, né, pessoal? Só um exemplo. Seria o 6. O 6 está no meio do 4 com 8, ou seja, ele é o 4 mais 8, que dá 12 dividido por 2, dá 6. Então, a gente usaria essa fórmula bem aqui. Tá? Essa fórmula aqui pode ser encontrada para achar o x do vértice. Mas existe uma outra. Olha, o x1 e o x2, o x1 ele é o menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Essa aqui é uma raiz. O x2 ele é o menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Então, se eu somar esses caras bem aqui, e aí eu vou pedir para vocês fazerem no caderno, tá? Porque se eu fizer aqui vai demorar muito. Se eu pegar esse cara aqui e jogar bem aqui dentro, ó, se eu pegar esse cara todo bem aqui e jogar aqui dentro do x1, e se eu pegar esse cara todo bem aqui e jogar aqui dentro do x2, eu vou chegar numa outra fórmula do x do vértice. O x do vértice ele vai ser menos b dividido por 2a, tá bom? Essa aqui é a fórmula que a gente mais usa, na verdade, do x do vértice. Essa aqui é a fórmula mais usada. Mas eu posso usar tanto essa quanto essa, tá? Sem problema nenhum. E o y do vértice? Bom, o y do vértice, se eu pegar aqui a função f de x igual a ax² mais bx mais c, se eu pegar esse x do vértice e jogar aqui dentro, a vezes x do vértice ao quadrado mais b vezes o x do vértice mais c. Se eu fizer esse esquema bem aqui, esse meu f de x do vértice ele vai ser quem? Ele vai ser o y do vértice, tá bom? Então, o que acontece? Se eu pegar de novo, agora, se eu pegar esse x do vértice bem aqui, e se eu pegar ele e jogar aqui dentro, depois pegar ele e jogar bem aqui dentro do x do vértice, aí eu vou encontrar uma outra fórmula para o y do vértice. Ela vai ser essa aqui, olha, menos delta dividido por 4a, tá bom? Então, gravem essas duas fórmulas aí, tá? Principalmente essa aqui, menos b sobre 2a, e essa aqui do menos delta sobre 4a. Elas são fórmulas importantíssimas para a gente entender o estudo do sinal não, desculpa, o estudo do gráfico da função quadrática. Depois a gente também vai estudar o sinal da função quadrática, tá? E a concavidade? Pessoal, o que é concavidade? Aqui eu vou de maneira bem resumida. O que acontece? Vou até dividir aqui no meio. Se o meu A é maior que zero, eu vou ter uma função côncava para cima, tá bom? Vou desenhar aqui o gráfico da função. Se o meu A é maior que zero, eu tenho uma função côncava para cima. Opa, perdão. Agora borrei tudo aqui. Vamos lá. Então, alguma coisa nesse sentido aqui, olha, poderia ser um gráfico assim, ó. Uma parábola para cima. Tá? Esse aqui é o eixo do x, né? Esse aqui é o eixo do y. Então, isso vai acontecer com cavidade para cima quando o meu A é maior que zero. Exemplo aqui, olha. Exemplo. Quem que é o A, pessoal? É o termo que acompanha o x², por exemplo. x² menos 5x mais 6. Como é que ficaria o gráfico dela? É só um esboço, tá? Eu não sei exatamente como fica esse gráfico. O que eu sei é que ele é côncavo para cima. A única coisa que eu sei é que ele é voltado para cima. E quando o A é menor que zero? O que acontece, pessoal, quando o A é menor que zero? Quando o A é menor que zero, a gente vai ter uma concavidade voltada para baixo. Então, toda vez que o meu A for menor que zero, aí eu já vou ter alguma coisa nesse sentido bem aqui, tá bom? Exemplo. De novo, exemplo. Agora eu vou colocar aqui menos x² mais 5x, sei lá, menos 2. Tá? Eu não faço a mínima ideia de como é esse gráfico, tá? É só um esboço, tá? Eu sei que esse meu gráfico, ele vai ser alguma coisa. Agora, como o meu A aqui é negativo, ó, observa aqui, olha. O meu A aqui, ele vale menos 1. Ele é negativo. Aqui, o meu A valia 1, ele era positivo, tá?
Como ele é negativo, eu já sei que ele é alguma coisa voltada para baixo, tá? Não necessariamente assim, tá, pessoal? Poderia ser assim, tem várias maneiras, mas eu sei que ele é para baixo, entenderam? Então, A maior que zero, a gente vai ter concavidade para cima. Concavidade para cima. E aqui o A menor que zero, eu vou ter uma concavidade para baixo. Certo? E não é só isso. Agora sim, vamos para mais alguns casos. Agora eu tenho concavidades e raízes. E aí? Isso que eu falei que o anterior foi bem resumido. Agora vamos desdobrar um pouquinho mais isso aí. Bom, pessoal, o que acontece? A gente vai ter três situações aqui, tá? A primeira situação aqui vai ser a seguinte. Só desse lado aqui vai ter três situações. Primeira situação. O que vai acontecer quando eu tiver o A maior que zero, tá? Quando eu tiver o A maior que zero e eu tenho o delta da equação do segundo grau maior que zero. Lembra quando eu falei que a gente tem o delta maior que zero? A gente vai ter duas raízes diferentes, reais, né, e diferentes. Duas raízes reais e diferentes, lembra? Vou até colocar aqui reais. Isso vai implicar em quê? Vai implicar no seguinte, o meu gráfico ele vai ter essa cara bem aqui, olha. Ele vai ter essa cara aqui. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Aqui eu vou ter o meu X2 e aqui eu vou ter o meu X1. Por quê? Aqui, olha, observa que eu tenho duas raízes diferentes. Eu tenho um X1 diferente do X2. Eu tenho X1 diferente do X2. É o meu delta maior que zero que me diz isso. Eu tenho duas raízes reais e diferentes. Legal. Isso aí a gente tinha visto um exemplo bem parecido, né, no slide anterior. Vamos para o próximo aqui. Próximo. E agora? Bom, agora eu vou analisar o que vai acontecer quando o meu A for maior que zero e eu tiver um delta igual a zero. Quando eu tenho um delta igual a zero, pessoal, eu tenho duas raízes iguais. Lembra que a gente estudou já isso aqui? Duas raízes iguais. Reais, né? Também reais e iguais. O que vai acontecer com o meu gráfico? Bom, o meu gráfico agora, ele não tem mais duas raízes, ele só pode tocar o eixo do x uma vez. Então, ele vai fazer alguma coisa parecida com isso aqui, olha. Aqui eu só tenho, repara, um x1 que é igual a um x2. Eu tenho duas raízes iguais, tá bom? Nesse caso aqui, olha, o meu x1, olha, o meu x1, que é a minha raiz, ele ainda vai ser igual ao x do vértice, né? Porque esse cara aqui não é o vértice, esse aqui é sempre o vértice. Ele vai ser igual ao x do vértice. Certo? Vamos para o terceiro caso, então, né? Vamos agora para o terceiro caso. O terceiro caso, eu vou ter o delta menor que zero, né? Terceiro caso, vamos ter o delta menor que zero. Então, aqui eu tenho o y, aqui eu tenho o x. Então, quando o a é maior que zero e eu tiver o delta menor que zero, o que vai acontecer? Não tem raízes reais. Não tem raízes reais. Significa o quê? Quando eu tenho delta maior que zero, eu tenho duas raízes. Eu vou cortar o eixo do x em 2. Quando eu tenho delta igual a zero, eu tenho duas raízes, só que eu tenho duas raízes iguais. Então, eu só vou cortar em um ponto. Agora, quando eu tenho delta menor que zero, eu não corto, pessoal, em nenhum ponto. Significa que o meu gráfico ele vai ter mais ou menos essa cara aqui, tá? Ó. Ele não corta o eixo do x, tá? Olha, o x do vértice está lá em cima, ó. Isso aqui é o x do vértice. Não tem raiz, ele não corta o eixo do x, tá bom? Porque não tem raiz. Entenderam? Só um detalhe, tá? Assim como eu estou fazendo para a direita, esse gráfico aqui, olha, ele podia estar para a esquerda, tá? Ele podia estar para cá. Ele podia fazer isso aqui, ó.
tá? Só um detalhe, podia estar para a esquerda, tá? Eu estou só exemplificando. Bom, do outro lado, pessoal, é tudo a mesma coisa. Só que o que vai mudar é simplesmente o fato de que o A vai ser menor que zero, né? Se eu pegar agora o A menor que zero, olha lá. Até era para ter mudado aqui esse gráfico, tá bom, vamos lá. Se eu pegar agora... Só um minuto. Se eu pegar agora o A menor que zero e o delta maior que zero, o delta maior que zero, eu tenho duas raízes, tá? Então vai ter que fazer alguma coisa assim o meu gráfico, ó. Ele vai ter que ser assim agora. Por quê? Porque agora a concavidade dele tem que ser para baixo. E aqui eu continuo tendo duas raízes, x1 e x2, tá bom? Continuo tendo duas raízes. Para o próximo. Se eu fizer agora o A menor que zero e o delta igual a zero, o que eu vou ter? Aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. E agora eu tenho o A menor que zero e o delta igual a zero. O que eu vou ter? Delta igual a zero, eu só tenho uma raiz. O A menor que zero ela tem que ser côncava para baixo. Então, ele vai fazer alguma coisa parecida com isso aqui, o gráfico da parábola. Certo? Esse aqui vai ser o x1, que é igual ao x2, que é igual também ao x do vértice, nesse caso bem aqui. Tá? E por último, não menos importante, seria o A menor que zero e o delta menor que zero também, tá? Então, aqui o eixo x, aqui eu tenho o eixo y, tá? Agora, o último exemplo, o A menor que zero e o delta também menor que zero. Então, basicamente, a gente tem 6 tipos de gráfico de parábola. Então, aqui, olha, como A é menor que zero, eu já sei que é côncava para baixo, e como o delta é menor que zero, eu sei que não pode tocar o eixo x. Então, seria alguma coisa parecida com isso bem aqui. Fechou? Vamos lá. Exercícios aqui, ó. Aqui que é justamente que a gente diga, né? Se o A é maior que zero, se o delta é menor que zero. E aí, muito simples para a gente agora, né? Vamos começar com A, pessoal. Olha aqui, pessoal. Côncava para baixo. Eu já sei que aqui o meu A é menor que zero. Côncava para cima, ele está sorrindo, ó. Ele está sorrindo. Quando ele está sorrindo, o meu A é maior do que zero. Para cima também, aqui é um sorriso. O A é maior que zero. Para cima aqui na letra F, o A é maior que zero. Para baixo aqui, ó, ele está triste aqui, ó. Quando ele está triste, o meu A é menor que zero. E aqui ele também está triste. Quando ele está triste, eu sei que o meu A é menor que zero. E o delta? Vamos analisar o delta agora. O delta é maior, igual ou menor que zero aqui? Aqui eu tenho duas raízes diferentes. Então, o meu delta é maior que zero. E aqui eu tenho duas raízes também diferentes. Ó, de novo, meu delta é maior que zero. Pessoal, letra C. Esse cara não toca o eixo do x. Eu não tenho raiz real. Se eu não tenho raiz real, o meu delta tem que ser menor que zero. E aqui, olha, aqui só toca uma única vez. Quando só toca uma vez, o meu delta é igual a zero. E aqui, não toca também, ó. Quando não toca, não tem raiz. Delta menor que zero. E aqui só está tocando uma vez, o meu delta é igual a zero. Muito bem, vamos lá. Bom, vamos ver agora o vértice da parábola, o máximo e mínimo da função. Na verdade, o vértice a gente já estudou, né? Só relembrando aqui, olha. O vértice. Eu tenho que o meu x do vértice é menos b sobre 2a. E eu tenho que o meu y do vértice é menos delta sobre 4a, né? Lembrando que o meu x do vértice eu também posso encontrar fazendo a média aritmética das raízes, tá? Ele está no meio, x1 mais x2 dividido por 2. Vamos gravar essas formulazinhas bem aqui, que elas são extremamente importantes, tá bom? Vou gravar esses caras bem aqui. Legal. E aí, o que eu tenho aí? Vamos estudar agora aí. O A menor que zero, o que vai acontecer quando o A for menor que zero? Ah, professor, é côncava para baixo, ele está triste, eu já sei. Só que tem uma outra implicação aí.
Quando isso acontecer, observa que a função está tendendo para menos infinito, tá? Esse ponto aqui em cima a gente chama de o valor máximo da função. Isso aqui é o maior valor da função, tá? E o mínimo eu não sei, ela vai embora para o menos infinito, não tem mínimo, tá? Então a gente vai chamar o y do vértice de valor máximo e esse x do vértice, né, com y, o ponto, né? O ponto é a coordenada, né? X do vértice com y do vértice. Esse ponto é o ponto de máximo, tá bom? Esse cara bem aqui é o ponto de máximo, tá? É o ponto onde a função ela atinge o máximo dela. E aqui, quando o a for maior que zero, ela é côncava para cima, significa que ela tende ao mais infinito, mas ela tem um ponto mínimo. Aqui, olha, vai ter um mínimo, então é a mesma coisa, aqui eu vou ter o ponto de mínimo, e esse cara bem aqui, ele vai ser o valor mínimo da função, tá bom? Esse cara aqui vai ser o valor mínimo da função, certo? Então, quando o cara te perguntar, encontre o valor mínimo da função, meu amigo, é só jogar nessa fórmula bem aqui, ele é o y do vértice, encontre o valor mínimo, tá? Encontre o valor do ponto de mínimo ou ponto de máximo, aí você vai encontrar o x do vértice e você vai encontrar o y do vértice. Vamos ver aqui o exemplo. Ou um exercício melhor, né? A trajetória da bola em um chute a gol descreve uma parábola. Supondo que sua altura h em metros, t em segundos após o chute seja dada por h, ele deu uma função aqui, olha, h igual a menos t quadrado mais 6t, e eu sei que é uma função quadrática porque eu tenho um termo do segundo grau, então já sei que é uma parábola. Responda, em que instante a bola atinge a altura máxima? Bora entender isso aqui, bora entender. Vamos lá. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Vou tentar fazer um desenho bem bonito para a gente entender. Olha lá, pessoal, o que que acontece? O cara vai chutar a bola. Esse eixo do y aqui não é o y, tá? Aqui, no caso, eu tenho o h, eu tenho a altura, tá? Eu tenho a altura aqui, ó. Essa aqui vai ser a minha altura. E esse cara aqui, na verdade, não é o x, né? É o t, né? Eu tenho o tempo em segundos, né? A altura está dada em metros e o tempo é em segundos, tá? E aí, pessoal, o que que acontece? Vamos raciocinar. A bola vai partir daqui, olha. Bem aqui, olha, eu tenho 0 segundos e tenho 0 de altura, né? É o momento onde a bola está parada aqui, ó. Esse momento onde a bola está parada, o cara ainda não chutou, é esse ponto bem aqui. Nem tem altura, nem o tempo está rolando. E aí ele vai chutar, aí a bola vai começar a subir. Então, ela vai começar a subir, descrevendo uma parábola. Ela vai subir, 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 subir. Ela vai alcançar o máximo dela. E aí ela vai... Espera aí que foi podre aqui. Deixa eu dar uma apagada aqui. Foi feio. Vou ver se eu faço capricho mais aqui um pouquinho. E aí, quando ela chegar aqui no máximo, ela vai descer. Então, esse cara bem aqui, olha, vai ser o meu x do vértice, que na verdade aqui é t do vértice, né? E esse cara aqui vai ser o meu y do vértice. Viram, pessoal? Côncava para baixo. Por que ela é côncava para baixo? Por quê? Porque a minha função, o a dela é negativo. Olha só, quem é o a dela? Bem aqui, olha. Prestem atenção aí. O a é igual a menos 1. Ele é negativo, ele é menor que zero. Por isso que ela é côncava para baixo, tá bom? Então, ele quer um instante onde a bola atinge a altura máxima. Ele não quer a altura máxima, ele quer um instante. Ele quer esse t bem aqui, olha. Ele quer esse cara bem aqui. Um instante onde ela atinge a altura máxima. Então, vamos calcular o x do vértice para encontrar a resposta da letra A. O x do vértice, ele não é menos b sobre 2a? Quem é o b aqui, pessoal? O a eu já falei que é menos 1, né? Quem é o b? O b é o termo que está acompanhando o t, né? Ou no caso seria o x, né? Seria o 6, tá? Então é só substituir agora, né? Menos b sobre 2a menos 6 dividido por 2 vezes o a é menos 1, né? Menos 1. Então isso aqui vai dar menos 6 dividido por 2 menos 1 vai dar menos 2. Pessoal, menos em cima com menos embaixo vai dar positivo. 6 dividido por 2 dá 3. Então ele quer um instante. Esse instante aqui seria 3 segundos.
tá? Qual é a altura máxima atingida pela bola? Agora ele quer saber qual é o y do vértice, quer saber qual é a altura máxima. Eu tenho duas maneiras de fazer isso aí, eu faço questão de fazer as duas maneiras, tá? Primeira maneira. Se eu tenho esse x igual a 3, para eu achar o y, basta eu pegar o 3 e jogar lá dentro da função. Primeira maneira. Então eu vou jogar o h de 3. Basta eu jogar o 3. Vai ficar menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3, tá? Só joguei o 3 aqui no t quadrado mais 6t, tá? Então, menos 9 mais 3 vezes 6 dá 18. 18 menos 9 dá 9. Certo? Legal, deu 9. Então, qual é a altura máxima atingida pela bola? 9 metros. Qual é a segunda maneira de fazer, professor? O senhor falou, o senhor está me enganando. Não estou enganando. Vamos fazer agora a segunda maneira. Segunda maneira seria jogar na fórmula do y do vértice. Menos delta sobre 4a. Menos delta vai ser menos b quadrado menos 4ac dividido por 4a. E aí vai ficar menos, o b é o 6, né? Vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c. Pessoal, quanto vale o c aqui? O c vale 0, não tem termo independente, tá? O c vale 0. Dividido por 4a. O a é menos 1, vai ficar 4 vezes menos 1. Então, isso aqui vai dar o quê? Menos 6 ao quadrado vai dar 36, né? Menos 36. Aqui, 4 vezes 1 vezes 0 vai dar 0, tá? Embaixo vai ficar 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, né? Menos com menos dá mais. 36 dividido por 4 dá 9. Opa, deu o mesmo valor daqui, né? 9 metros. Certo? Ou pode fazer usando a fórmula do y do vértice, ou pode achar o x do vértice e depois jogar dentro da função, tá? Façam da maneira que vocês acharem melhor, tá? Faltando então apenas a letra C, né? Vou fazer bem aqui no cantinho, tá? O espaço quase já acabou. Vou fazer aqui a letra C. Ele quer saber em que instante a bola volta a tocar o solo. Pessoal, ele quer saber quem é esse cara bem aqui, olha. A bola vai, subiu, atingir a altura máxima e ela vai cair, né? Vai cair, mas vamos supor aqui, obviamente, que o goleiro não vai defender, né? A bola vai subir e vai cair lá dentro do gol. Então, em que instante aqui, qual é esse cara bem aqui, ó? Ele quer saber quem é esse cara aqui. Se eu chamar esse cara aqui de T1, esse aqui vai ser a raiz 1, esse aqui vai ser a raiz 2. Olha aí, tem duas maneiras de fazer, pessoal. Ou eu calculo a raiz da equação, menos t quadrado mais 6t igual a 0. Tá? Posso fazer assim. Ou eu faço a média aritmética, tá? Posso fazer a média aritmética. Esse cara aqui, esse x do vértice, ele vai ser o T1 mais o T2 dividido por 2. Só que esse x do vértice eu já encontrei. Está aqui, ó, ele vale 3. Ó. Ele vale 3. Então, ficaria como? 3 igual... O T1 vale 0, né? Que é a origem. 0 mais T2 dividido por 2. É T2, não é T ao quadrado. Fazendo besteira aqui. Ó. É T2. Não é T ao quadrado, não. Então, 2 está dividindo, vai passar multiplicando. 2 vezes 3 vai dar 6, né? O meu T2 aqui só pode dar 6 segundos, tá? Então, esse cara aqui, ele vai ser o 6, tá? Após 6 segundos, a bola retorna, né, ao solo. Ou eu posso fazer usando a equação do segundo grau, né? Eu só vou dar uma ajeitada aqui, ó. Vou passar todo mundo para o lado para esse t quadrado ficar positivo aqui, ó. Vai ficar t quadrado menos 6t igual a 0. Se eu passar esse cara negativo, ele vai passar positivo. E esse cara positivo, ele vai ficar negativo, né? Esse cara aqui fica positivo. Então, ó, o t quadrado fica positivo e o mais 6t fica negativo. Eu vou colocar em evidência aqui, ó. T quadrado dividido por t vai dar t. Menos 6t dividido por t vai sobrar só o menos 6. E aí, quando eu tenho um produto igual a 0, ou esse primeiro elemento aqui, olha, ou esse primeiro elemento aqui é 0, ou t igual a 0, que já está aqui ele, ó, ou esse segundo elemento vai ser 0, t menos 6 igual a 0. Nesse caso aqui, né, o menos está negativo, ele vai passar positivo para o outro lado.
Eu teria t igual a 6 segundos. Outra maneira de chegar nessa resposta bem aqui, né? Certo, pessoal? Bom, para quem estava achando que eu ia esquecer daquela questão, daquela situação que eu coloquei lá no começo da aula, se enganou. Vamos fazer agora. Bom, pessoal, aqui é direto. Eu nem vou ler mais a questão. O cara está jogando uma bola de basquete, ele quer saber qual a altura máxima atingida pela bola. Pessoal, côncava para baixo, né? Por quê? Porque esse cara aqui é negativo, olha, o A é negativo. E aí, então, eu vou ter uma altura máxima. A altura máxima, vocês já sabem, né? Que é esse cara aqui, o Y. Ele vai ser o Y do vértice. Ele vai ser o menos delta dividido por 4A. Já eu acertar uma questão do Instituto Federal de Pernambuco, tá? Bem tranquilo. Menos delta b quadrado menos 4ac dividido por 4a. Bora colocar a função bem aqui, só para a gente identificar quem é o a, quem é o b, quem é o c. Mais 1,2x mais 2,5. Vamos lá, e aí? Quem é o a, quem é o b, quem é o c? O a é menos 0,1, o b é 1,2 e o c é 2,5, né? 2,5. Tá? Então vamos voltar aqui para resolver agora. O y do vértice eu nem vou colocar a altura máxima já, tá? Que é isso que ele está querendo. Vai ser menos 1,2 ao quadrado menos 4a. O a é menos 0,1. Vai dar trabalho para fazer isso aqui, rapaz. E o c é 2,5. Dividido por 4a, né? 4 vezes menos 0,1. Tá, vamos fazer conta agora, né? Altura máxima menos 1,2 ao quadrado vai dar 1,44, né? 12 ao quadrado dá 144. Aqui, olha, menos com menos vai dar mais, né? Vai dar mais. 4 vezes 0,1 vai dar 0,4 vezes o 2,5 ainda. 0,4 vezes 2,5. Embaixo vai dar menos 4 vezes menos 0,1 vai dar menos, né, desse sinal aqui, 0,4. Tá, continua a conta aí. De cara aqui, o menos com esse menos vai dar mais, né? E aí? Vai ficar em cima, vai ficar 1,44. 0,4 vezes 2,5. Quanto é que dá isso aí? Vamos lá. 4 vezes 2,5 vai dar 10, né? Vai dar 10, só que tem o 0, aqui vai dar 1. Façam essa continha com calma, tá? Isso aqui vai dar 1. Perdão. Às vezes aqui o software me trai aqui. Bora só fazer aqui, né? Caso fique a dúvida. Como é que eu faço 0,4 vezes 2,5? Posso fazer assim, olha. 4 vezes 25. 4 vezes 25 vai dar 100, né? Muito fácil. Isso aqui é igual a 100. Só que eu tenho uma casa decimal, duas casas decimais. Então, eu tenho que ter duas casas decimais. É a mesma coisa que 1,00, que é a mesma coisa que 1, tá bom? Dá 1 esse cara aqui. E embaixo dá 0,4, tá? Eu já coloquei positivo, tá? Esse menos com esse menos já virou tudo positivo aqui. Então, em cima vai dar 2,44. Embaixo vai dar 0,4. Tá? 2,44 dividido por 0,4. Lascou-se, professor. Como é que eu faço isso? De novo aqui, ó. Olha como é que eu vou fazer. Eu vou pegar o 244, dividir por 4. 24 dividido por 4 dá 6, né? Isso vai dar 61, né? 4 dividido por 4 dá 1. Tá, aqui eu vou fazer o seguinte. O 2,44 eu vou escrever ele da seguinte forma, olha. Eu vou escrever de 244 vezes 10 elevado a... Eu não tenho duas casas decimais aqui, então é 10 elevado a menos 2. Embaixo eu tenho 4 vezes 10. Eu não tenho só uma casa decimal, então é 10 elevado a menos 1. 244 por 4 eu já dividi, dá 61, né? Dá 61. E aqui eu vou aplicar uma propriedade do
de divisão com expoentes de mesma base. Quando eu tenho expoentes de mesma base, eu posso pegar, subtrair o de cima menos o de baixo, tá bom? Então vai ficar menos 1. Então vai ficar 61 vezes 10 menos 2. Menos com menos 1 vai dar mais 1. Ficou apertado pra caramba aqui, olha. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar isso aqui, eu vou jogar lá para cima, que ficou apertado. 61 vezes 10 elevado a menos 2 mais 1 dá menos 1. Quando vocês forem fazer no caderno, organizem melhor que o meu, tá? Que o meu ficou bagunçado agora no final. Pessoal, 61 vezes 10 a menos 1, bora olhar para as alternativas aqui. Olha aqui essa aqui, olha. 6,1, exatamente. Eu vou ter uma casa decimal, porque eu tenho um negativo aqui, ó, no expoente. Então, eu tenho uma casa decimal. 6,1 metros. Essa aqui vai ser a minha altura máxima, tá bom?